Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Fraternidade Espírita Missionários da Luz. Essa casa que nos recebe a todos, voluntários e trabalhadores, com tanto carinho. Boa noite também aos irmãos que estão nos assistindo já faz algum tempo, pelas redes sociais, que tenham uma noite prazerosa de esclarecimento e de harmonia. Hoje temos aqui, como palestrante, nossa irmã bastante conhecida, voluntária da casa, Fátima Medeiros, que falará sobre o tema, uma pergunta, hein? Podemos atenuar nossos sofrimentos? Tema contido no livro O Céu e o Inferno, capítulo 7, primeira parte, itens de 1 a 10. Esse que nos fala é Benézio de Melo, mais conhecido na casa por Bené. Temos aqui uns pequenos avisos, né? Como de costume. A Feleol, que vai acontecer aqui em Salgadinho, todos os anos, acontece essa Feleol, uma feira maravilhosa, onde podemos adquirir livros novos, livros usados, a partir de R$1. Ela vai acontecer no dia 13 de abril, de 9 às 13 horas. Fica ali no Instituto Espírita Allan Kardec e Lácia Costa. Logo na curva ali, como quem vai para o Centro de Convenções, lado direito, ou seja, é um domingo interessantíssimo para quem quer adentrar nessa doutrina maravilhosa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Já nos orientou o mestre. Então, vamos estudar. E também na Feleol ele sempre traz palestrantes. E esse ano vai trazer Frederico Menezes e Wilson Gomes. O Frederico Menezes vai trazer o tema Conflitos Emocionais à Luz do Espiritismo. Olha que maravilha. E o Wilson Gomes vai trazer o tema O que fazer diante da dor, de não saber o que fazer da vida. Ou seja, 2 temas maravilhosos que valem muito a pena. Eu costumo dizer que a casa sempre oferece o estudo, de vários estudos, na verdade, do Evangelho, né? O ESD, o ID, o CID, que tem lá embaixo no banner todos os conteúdos. Quem tiver interessado, que faça, porque é muito bom. Na verdade, o estudo vai nos aproximar da doutrina do Evangelho e fazer com que nos melhoremos cada vez mais. E a casa oferece também o trabalho, ou seja, o estudo, né, a teoria e o trabalho, para podermos colocar em prática tudo que estudamos. Ou seja, vários trabalhos que vocês podem conhecer também lá embaixo, através do banner, Campanha do Quilo, Miroeira, Pedágio, Luz da Noite, enfim. É uma gama, aí você vai, eu me identifiquei com esse, ou com esse, e tal, e fica aí, e vai ver que é uma maravilha. O assistencial, eu faço parte do assistencial aqui no sábado, Campanha do Quilo, é uma coisa linda. Ou seja, é vivenciar o Evangelho. E o mestre nos ensinou isso, né? O mestre nos ensinou o Evangelho em ação. Não é só a teoria, eu conheço, a codificação toda eu conheço, de cor e salteado. Mas e a prática? Eu estou colocando na prática, porque eu estou recebendo, ou seja, o conhecimento faz com que tenhamos mais responsabilidade diante do que conhecemos. Não é isso? A cada palestra, a cada livro, mais responsabilidade. Então é isso. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do livro na verdade, são trechos de livros de Emmanuel, palavras de Emmanuel, maravilhoso. Aí eu trouxe aqui um trechinho que eu aleatoriamente abri assim e caiu sobre o corpo humano, o zelo que a gente tem que ter pela máquina, né? E somos espíritos, mais uma vez, animando a máquina, um corpo. Então, temos que zelar por esse corpo. Do jeito que a gente zela pelo carro, né? Os carros lavadinhos, limpinhos, o corpo importantíssimo para a gente ter uma jornada melhor, de saúde, de ânimo, de bom senso, para o nosso aprimoramento.
Então vamos lá. Para não tomar muito tempo da nossa irmã Fátima aqui, que hoje tem muito conteúdo. Tem mesmo. Vamos lá. O corpo humano, diz assim: o corpo humano temos na Terra o maior sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito, em crescimento, o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada, com vidas microscópicas, quase mensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou deforme, na Terra é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons o nosso planeta pode oferecer. Está lá em roteiro, maravilhoso esse trecho de Emmanuel, falando sobre a responsabilidade que todos nós temos com o corpo físico. Não é verdade? Ou seja, mais uma encarnação, mais um corpo que a gente adquire. Então, nada podemos fazer a mais que zelar por ele, para a nossa jornada durar um pouco mais. Chico Xavier diz que poucos de nós somos completistas, né? Chegamos a completar realmente o nosso tempo de vida, por conta de um descuido que a gente faz. Então, é isso, meus irmãos. Vamos agora orar. Na verdade, agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a toda a equipe espiritual que nos recebe com tanto carinho, para que realmente, escutando o Evangelho, à luz dessa doutrina maravilhosa, possamos dar um salto, dar um passo a mais nessa encarnação que a bondade e a misericórdia divina nos concede. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de bondade, misericórdia e amor. Jesus, modelo, guia, irmão maior, equipe espiritual dessa casa, o sentimento aqui de todos os irmãos é de agradecimento. Agradecimento por ter passado a manhã, à tarde, chegado à noite e conseguirmos todos aqui estarmos unidos e reunidos para escutarmos um pouco do Evangelho à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Pedimos que somos, Senhor, sempre pedimos saúde, paz, harmonia, equilíbrio, perseverança na luta e que tenhamos a certeza da imortalidade da vida, que só existe vida, só morte do corpo, e que valorizemos mais essa encarnação que a tua bondade, Pai, e misericórdia nos concede. Envolve também a nossa irmã Fátima Medeiros, para que o seu verbo preencha esse ambiente, preencha os nossos corações, preencha as nossas mentes, fazendo com que todos aqui, irmãos encarnados e desencarnados, reflitamos a respeito da vida, reflitamos a respeito do sofrimento, para sairmos daqui melhores do que aqui adentramos. Paz, luz, harmonia sempre. Que assim seja. Assim seja. Com a palavra agora, nossa irmã Fátima Medeiros. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus continue a nos envolver, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, para que a gente possa compreender as lições que serão estudadas nessa noite. O tema, nosso irmão já passou para vocês, né? Podemos atenuar os nossos sofrimentos? Será que nós podemos diminuir os nossos sofrimentos? Essa é a pergunta.
e no final nós vamos responder. O conteúdo das nossas reflexões desta noite estão no livro O Céu e o Inferno, que é um livro que faz parte da codificação espírita, do Pentateuco Espírita. É um livro fantástico, porque ele tem um subtítulo também que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esse livro é um livro que eu recomendo para todos, que nós possamos sempre ter em casa para a gente ler, meditar, refletir, porque traz questões bem interessantes. Kardec faz um estudo, uma análise, ele faz um apurado de todo o conhecimento que ele adquiriu nas comunicações mediúnicas. Então, foram os próprios irmãos nossos desencarnados que trouxeram mais informações, cada um de acordo com a sua condição, e Kardec foi elaborando perguntas, eles trazendo as respostas, e Kardec percebeu que tinha alguns irmãos que estavam numa condição melhor do que outros, que diziam que estavam bem, que estavam felizes, que tinham encontrado amigos, familiares, outros que não estavam tão bem, outros que estavam muito mal. Então, Kardec foi fazendo um apanhado desses relatos. São mais de 30 relatos de espíritos nas diversas condições. Espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos suicidas. Então, são muitos os relatos, endurecidos, sofredores. E ele saiu juntando, estudando e montou o que nós vamos refletir hoje, apenas uma parte, porque do item 1 a 10. O Código Penal da Vida Futura, ele tem 33 itens, riquíssimo, é um material bem profundo, relacionado à justiça divina. E todos nós precisamos compreender, porque às vezes a gente pensa no Deus, mas num Deus ainda parcial, num Deus ainda do olho por olho, dente por dente, né? Num Deus de um povo. E Jesus, através dos seus ensinamentos, nos traz um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que é Pai, que ama todos os seus filhos, que não tem filhos preferidos, né? Todos são seus filhos, que não tem nação preferida. A humanidade é amada indistintamente pelo nosso Deus, pelo nosso Pai Criador. E nós, como somos ainda criaturas muito pequeninas, imperfeitas, nós não temos ainda a condição de compreender Deus em sua essência, por conta da nossa condição evolutiva, da nossa condição moral, intelectual, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador de tudo, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E nós somos suas criaturas, seus filhos, num processo de evolução. Ainda estamos dando os nossos primeiros passos, abandonando a animalidade, a vida apenas instintiva, onde a gente buscava satisfação dos nossos interesses materiais e dos nossos instintos, e estamos despertando para uma vida espiritual, para uma consciência de que nós somos espíritos imortais, temporariamente habitando um corpo material. E como nosso irmão bem falou, que esse corpo para nós deve ser bem cuidado, ele deve ter toda a atenção ao nosso corpo, porque ele é um grande instrumento que Deus nos concedeu para esta encarnação. Então, meus irmãos, existem alguns princípios que eu considero bastante importantes para a gente refletir antes da gente passar para realmente o Código Penal da Vida Futura, que tem a ver com a justiça divina, né? É o nosso futuro. Então, quando a gente desencarnar, como é que vai ser do lado de lá? Então, isso é muito interessante. E Kardec, nesse Código Penal, ele vem trazendo tópico por tópico, item por item, sempre atento às diversas condições dos espíritos que se comunicaram. Então, se vocês ficarem curiosos, vocês podem adquirir esse livro, O Céu e o Inferno, para ler em casa, porque hoje a gente vai apenas ver uma pequena parcela do que está lá. E ele é riquíssimo. Mas antes da gente entrar realmente
no Código Penal, seria o quê? As leis divinas, a justiça divina. O que é que nos aguarda quando a gente desencarnar? Será que a gente está sendo um homem de bem, uma mulher de bem? Será que nós estamos sendo criaturas que estão procurando ser melhor a cada dia? E nós estamos procurando seguir as leis divinas, viver as leis divinas? E nós estamos procurando desenvolver em nós as virtudes, combater as imperfeições? Então é um processo avaliativo, mas que quando a gente chega na dimensão espiritual, tudo está registrado na nossa mente, no nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito. Então cada um de nós tem uma vibração. E quando a gente chega na dimensão espiritual, que a gente desperta, a gente passa por um período de transição, de sono, de perturbação, que varia muito de acordo com as nossas condições evolutivas, nós vamos despertar na dimensão espiritual como quem acorda de um sono. Esse nosso despertar vai variar muito. Pode demorar um pouco, pode demorar menos. A gente pode acordar bem, se sentindo bem, amparado, feliz, tranquilo, com a consciência tranquila, leve, sereno. Encontrar amigos, encontrar família. Mas a gente pode também despertar e ter pesadelos, achar que a gente ainda está no mundo material e a gente não tem coragem de enfrentar a nossa realidade espiritual, porque a nossa consciência traz muitas questões que a gente sabe que não são legais. Então é muito importante a gente buscar esse conhecimento, porque todos nós temos uma destinação, que é sermos felizes. Mas para isso a gente tem que trabalhar, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter aprendizado, tem que ter melhoria. E por isso que nós estamos aqui, na Casa Espírita. Aqui nós estamos recebendo o auxílio da espiritualidade superior. Está nos ajudando no nosso campo energético, nos nossos centros de força, nos doando fluidos que a gente precisa para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para a nossa tranquilidade, para que a gente tenha coragem, para que a gente se esforce por melhorar. Então aqui nós temos todo um apoio da espiritualidade superior que trabalha nessa casa. São os emissários de Jesus que aqui estão a nos ajudar. E esse momento da palestra é um momento de tratamento espiritual. Por isso que é importante que a gente fique também atento para poder acompanhar o raciocínio, que a gente procure refletir, meditar quando chegar em casa, que a gente tiver o livro, que a gente possa buscar o conteúdo que foi trabalhado aqui, reler esse conteúdo em casa, meditar sobre ele, aprofundar mais um pouquinho, como eu falei para vocês, são 33 itens, a gente só vai até o 10º, se o tempo colaborar conosco. Mas vamos lá. Então, algumas ideias que são assim primordiais para que a gente possa entender essa justiça divina. Primeira coisa que a gente tem que entender: o universo repousa nas mãos do Todo-Poderoso, que é infinito amor e infinita sabedoria. Primeira condição: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é o Todo-Poderoso, é quem está no comando de tudo, do universo e das nossas vidas. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai em essência. Somos iguais, mas em estágios diferentes de evolução. Porque uns foram criados há mais tempo, outros foram criados há menos tempo. Uns têm mais experiências, outros são mais imaturos, ainda inexperientes. Então, o que varia entre nós é a nossa condição, a nossa maturidade espiritual e moral. Mas, em essência, somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. As leis divinas se aplicam a todos, contudo, adaptadas ao grau de evolução de cada um. Então, a justiça divina, ela entra nessa questão de qual é a condição evolutiva daquele espírito. O que foi que aconteceu na vida, nesta última encarnação? O que era que tinha se planejado? Até onde ele conseguiu realizar? O que foi que não deu tempo de fazer? Onde houve alguma mudança de rota, alguma mudança de planejamento? Onde foi que esta criatura errou? Se desviou do caminho do bem?
Então, para cada um de nós vai haver uma análise, uma repercussão relacionando os nossos atos, as nossas ações, o nosso comportamento, à nossa condição evolutiva. É como uma criança que ainda na sua ingenuidade pode cometer algumas bobagens, né? Comportamentos imaturos nós podemos ter. Então, tudo vai variar e a própria aplicação da lei divina leva isso em consideração. Os mais experientes serão mais responsabilizados. Quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Quanto menos conhecimento, maior a benevolência divina, a compreensão divina em relação aos nossos equívocos. Então, quanto mais a gente se esclarece, quanto mais a gente compreende as leis de Deus, e a gente sabe das necessidades de vivenciar essas leis divinas, mais seremos responsabilizados. Porque quando você conhece, sabe o que não deve fazer e faz, a responsabilidade é maior. Então, todos nós um dia iremos desencarnar, seremos avaliados pela nossa conduta individual. Ninguém vai responder pela conduta do outro. Cada um vai responder pela sua conduta individual. E, como a gente já falou, todos nós temos um campo de energia, né? Nós temos um campo energético e, ao desencarnarmos, nós seremos identificados no mundo espiritual pelos benfeitores, pelos emissários do nosso Divino Mestre Jesus, responsáveis pela humanidade, pelas nossas vibrações. Então, eles vão perceber a nossa vibração. Não tem como a gente esconder no mundo espiritual a nossa condição moral, intelectual, evolutiva. Não tem como a gente esconder os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas infrações. Não tem como. Porque os espíritos superiores, eles, ao nos perceberem, eles vão captar essa vibração, essa energia que nós emitimos. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente procura ser melhor cada dia, melhor a nossa vibração. Então, nós seremos encaminhados ao mundo espiritual, a um ambiente propício à continuidade do nosso aprimoramento individual. Kardec trata nesse livro também, que a gente não vai ter tempo de abordar, sobre o céu, o inferno e o purgatório. Fala de anjos e demônios, ele traz um estudo maravilhoso que eu deixo para vocês fazerem em casa, principalmente as reflexões sobre céu, inferno e purgatório, porque a gente tem muitas dúvidas, né, em relação a céu, inferno e purgatório. E a doutrina espírita diz o quê? Que a gente vai ser encaminhado no mundo espiritual a um ambiente propício à continuidade do nosso aprimoramento espiritual. Então, quem está bem, quem está de bem consigo mesmo, está de bem com os outros, praticamente já está construindo o seu céu. Quem está de mal consigo mesmo, de mal com todo mundo, já está construindo o seu próprio inferno. Não existe no mundo espiritual um lugar específico, geográfico, limitado para céu, para inferno. Nós vamos nos aglomerar, nos associar, nos encontrar num lugar compatível com as nossas vibrações. Então, aqueles que estão vibrando no bem vão ser encaminhados para uma colônia espiritual, para uma região espiritual, onde vai estar compartilhando dia a dia com criaturas na mesma condição evolutiva, na mesma vibração. Então, quem está vibrando no bem vai ficar em determinada região, espiritualmente falando, né? Não geográfica, limitada. E quem está vibrando no mal também vai encontrar no mundo espiritual regiões onde esses espíritos perversos, tenebrosos, maldosos, criminosos, eles se aglomeram e se reúnem nessas regiões. Também, que a gente às vezes chama de umbral, né? E outras regiões ainda mais difíceis de ter acesso, até a própria luz chegar em determinadas regiões espirituais onde esses irmãos nossos estão habitando. Então, até a luz incomoda. Então, quando a gente está se esclarecendo, compreendendo o que é que nós somos em essência, buscando despertar para a realidade da vida espiritual, quando nós estamos empenhados em melhorar, em fazer o bem, em servir, em ser útil, em perdoar, procurar conviver com as outras pessoas de forma amistosa, amigável,
nós estamos no caminho certo. Estamos buscando uma autoiluminação. E quando a gente faz o contrário, a gente está indo, como quem diz, contra a movimentação da correnteza. A gente está indo contra o sentido da vida que nos leva à plenitude. Mas temos livre-arbítrio e a gente escolhe qual é o caminho que a gente quer seguir. Quando a gente percebe um grande rio, a gente vê que existe um fluxo natural das águas que correm para o mar. Ali é o fluxo natural. Se você pega aquele fluxo natural e você vai flutuar, você seguindo o fluxo, a correnteza, tudo vai ser mais fácil. Você vai atingir o mar. Mas se você quer remar contra a correnteza, se você quer fazer o percurso contra a correnteza, tudo vai ser mais difícil, mais complicado, e você não vai chegar à meta, que é atingir o oceano, o mar, né? Então, quanto mais adiantados moral e intelectualmente, maiores serão os níveis de exigências, né? Os benfeitores vão exigir mais da gente. Ó, você já sabe isso, você já compreende isso aqui. Então, vai ser exigido mais da gente, porque a gente tem mais conhecimento, né? Quando Jesus diz muito, será pedido a quem muito foi dado. Né? Então, nós espíritas, nós temos um conhecimento muito amplo dessa realidade da vida na dimensão espiritual. Até o próprio nosso querido irmão André Luiz, através de Chico, nos traz uma coletânea, né, onde ele traz a vida no mundo espiritual. E ali são vários livros onde ele vai relatando como é a vida no mundo espiritual, que a gente também pode ler. Então, quanto mais esclarecidos, maiores serão as nossas responsabilidades. Então, hoje nós vamos sair daqui mais responsáveis, porque a gente está se esclarecendo. Então, voltando, vamos agora passar para o tópico 1 do Código Penal da Vida Futura, que Kardec elaborou de uma forma extremamente inteligente, para que a gente possa compreender como é essa justiça divina. Como é que essa justiça divina vai ser aplicada a cada um de nós quando a gente desencarnar, né? Quando a gente deixar esse mundo material, partir para a dimensão espiritual, para fazer toda uma avaliação dessa nossa última encarnação. E como é que essas coisas vão acontecer? Como é que vai ser essa avaliação? Então, ele faz esse trabalho fantástico nessa obra que está lá, O Céu e o Inferno. Primeiro ponto que ele coloca: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Então, sabemos que temos avanços, né? Temos algumas conquistas, mas também temos algo que precisa melhorar. Então, a gente, quando desencarnar, vai sofrer na vida espiritual as consequências das imperfeições que a gente ainda não conseguiu se libertar. Então, cabe a cada um de nós esse processo de autoconhecimento, de autoanálise e ver o que é que eu preciso melhorar. Qual é a imperfeição que eu preciso trabalhar? Né? Por quê? Porque as consequências dessas imperfeições, a gente vai enfrentá-las na dimensão espiritual. Por exemplo, o orgulho. Eu trouxe alguns aí para a gente meditar, né? O orgulho, o egoísmo, a agressividade que nos leva a atos de violência, né? O ser violento, o ser agressivo, ele fere o outro. Muitas vezes ele fere a si mesmo também, né? Quando a gente fere o outro, magoa o outro, quando a gente cria um dano emocional, físico, no outro, automaticamente essa marca também está em nós, na nossa consciência. E quando a gente se apresenta lá, desperta no mundo espiritual, vai vir aquela retrospectiva. Será que eu fui orgulhoso? Será que eu fui egoísta? Será que eu fui agressivo? Será que eu fui violento? Será que eu fui intolerante? Fui impaciente com os meus irmãos, com a minha família, com as pessoas com quem eu convivia? Será que eu fui negligente com os meus deveres? Deveres que todos nós temos, né? Enquanto filhos, temos deveres em relação aos nossos pais, como, por exemplo, honrar pai e mãe, é um dever. Se eu não honro, eu estou sendo negligente. Se a gente é mãe, se a gente é pai, temos deveres em relação aos nossos filhos.
Nós podemos também sermos negligentes em relação aos nossos filhos, né? O abandono afetivo, que pode acontecer também, somos responsáveis pelas consequências dos danos afetivos que nós provocamos nas outras pessoas, né? Aquele que se sentiu magoado, que se sentiu ferido, que se sentiu abandonado, ele pode cometer equívocos, pode se desviar da sua rota, e aquele que provocou o dano é também responsável por isso aí. A preguiça, né? A preguiça que nos leva à ociosidade, à omissão, ao trabalho. O preguiçoso, ele não quer trabalhar. Lei do trabalho é lei de Deus, é lei divina. Aquele que não trabalha vai arcar com as responsabilidades da sua preguiça, da sua ociosidade. Porque está lá no livro dos Espíritos, nas leis morais, lei do trabalho. Quem quiser pode pegar o livro dos Espíritos e ler sobre isso. E trabalho, gente, a doutrina espírita nos esclarece que não é só trabalho remunerado não, viu? É toda ocupação útil. Se você cuida de um jardim, se você cuida de um animal, se você cuida da sua casa, se você cuida das suas roupas, tudo que você faz de útil para si e para os outros é trabalho. É considerado trabalho, não é só trabalho remunerado. Então, gente, é a gente estar ocupado, é a gente servir, é a gente ser útil. Nós não podemos levar nossa encarnação sem um trabalho útil. Lógico, todo mundo quer independência financeira, todo mundo precisa de uma remuneração, de um salário, de um trabalho remunerado. Ótimo, vamos embora, buscar o trabalho remunerado. Todo mundo precisa. Mas quando a gente fala em trabalho, não é só o remunerado. A pessoa pode estar desempregada, mas pode estar ajudando em casa. Né? Na cozinha, na faxina, na limpeza, no cuidado com as roupas, no cuidado com o jardim, no cuidado com os animais, no cuidado uns com os outros, sendo útil, sendo motorista. Sei lá, tem tanta coisa em casa que a gente pode fazer, né? Sendo faxineira, sendo motorista, né? Sendo jardineira. Tanta coisa que a gente pode fazer dentro de casa, cozinheira, né? Então, cada um vai buscar uma ocupação útil. Porque a preguiça e a ociosidade não é vista com bons olhos pelos nossos irmãos superiores, tá? A avareza, né? É como lidar com a riqueza. Às vezes a gente tem, não precisa nem ser rico, mas você tem bens que você pode compartilhar, que você pode ajudar, né? Que você pode minimizar a dor do outro, a fome do outro, a doença do outro. Então, o avarento é aquele que não abre a mão para ajudar ninguém, né? Então, a avareza é uma forma de egoísmo. E o egoísmo precisa ser combatido. Irresponsabilidade é a gente fugir dos nossos deveres. Dos nossos deveres enquanto filhos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto marido, companheiro, esposa, companheira, enquanto filha. São os nossos deveres. No Evangelho nós temos um item que trata do dever moral. Ele diz, não é o dever das profissões. Ele fala, a mensagem nos fala do dever moral, que é a gente honrar os nossos deveres, é honrar a nossa existência. O que é que a gente está fazendo de útil? Que marcas positivas nós estamos deixando nas pessoas que convivem conosco? Nós temos o dever de sermos bons para nós mesmos e bons para todos aqueles que convivem conosco. Então, a irresponsabilidade também é levada em conta. Então, vejam como Deus, né, está ali, supervisionando, está em toda parte, está nos acompanhando, está
torcendo por nós, nos oferecendo condições da gente avançar, superando as imperfeições e buscando as virtudes. No item 2, ele diz: a felicidade perfeita é inerente à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de ventura, quer dizer, privação de alegria. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura, quer dizer, uma causa de alegria e de atenuação de sofrimento. Veja o nosso tema. Podemos atenuar os nossos sofrimentos. E aqui no ponto 2, no item 2, Kardec já diz o quê? Felicidade perfeita só os espíritos que já atingiram a plenitude, a perfeição. Mas nós podemos ser felizes na medida da nossa condição. Os benfeitores nos dizem no livro dos Espíritos que nós podemos ser felizes. Para a vida material, a gente precisa ter atendido as nossas necessidades básicas, materiais, né? Posto necessário. E para a vida moral, para a gente ser feliz moralmente, a gente precisa ter a nossa consciência tranquila e a gente precisa ter fé no futuro. Então, se a gente conseguir isso aí, a gente já pode começar a ser feliz aqui no mundo de provas e expiações. Mas Kardec diz nesse ponto 2 que toda imperfeição, por exemplo, um egoísmo, a preguiça, qualquer imperfeição, ela automaticamente vai gerar uma consequência que vai ser dolorosa, é sofrimento. Ao mesmo tempo, toda qualidade adquirida vai ser fonte de alegria. Então, toda qualidade que a gente desenvolve, a gente já está plantando o quê? O reino dos céus nos nossos corações, não é? Então, podemos trabalhar a nossa reforma íntima, buscando desenvolver em nós as boas qualidades, e isso vai nos permitir vivenciar momentos de prazer, de alegria, mas uma alegria verdadeira, uma alegria duradoura. Não é uma alegria passageira, ilusória, é uma alegria duradoura, porque está voltada para o eu espiritual, a minha essência. Essencialmente, eu sou um espírito. E a minha alegria, a minha ventura, a minha felicidade vai depender das virtudes que eu consegui desenvolver em mim. Dessa semente que Deus colocou dentro de cada um de nós. É uma semente que precisa desabrochar, crescer e frutificar. Então, cada um de nós tem em si um potencial para a felicidade, um potencial para a angelitude. Só que para a gente chegar lá é preciso trabalhar, é preciso se esforçar, é preciso combater as imperfeições e investir no desenvolvimento das virtudes. No item 3, Kardec diz: não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis, inevitáveis. E não há uma só qualidade boa que não seja fonte de ventura, fonte de alegria. Vejam que maravilha. Então, não existe nenhuma imperfeição, como por exemplo está aí, a ociosidade, que não acarrete uma consequência. A ociosidade, a preguiça, o não fazer nada, vai gerar o quê? Uma sensação desagradável de tédio. O que é tédio? Poxa, não tenho o que fazer, não tenho uma ocupação, o tempo não passa, eu não faço nada. Esse tédio, então o tédio é uma sensação desagradável e é consequência da ociosidade. O remorso, a vergonha, é uma consequência da maldade, da crueldade, da violência, da agressividade.
Já a disponibilidade para servir, para ser útil, vai nos trazer alegria. A honestidade vai nos trazer o quê? Consciência tranquila. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos consequências desagradáveis ou queremos consequências agradáveis? Queremos desconforto, conflito, remorso, culpa, tristeza ou queremos alegria, tranquilidade, serenidade, paz na consciência? O que a gente quer? É uma opção nossa. Então, cada um vai trabalhar, porque não é que Deus vai punir a gente, não é questão de castigo. Essa palavra precisa ser bem interpretada de acordo com a nossa doutrina, que a gente usa muito. Até usualmente a gente fala em castigo e punição, mas não é que Deus quer castigar a gente. O castigo, a punição, é uma consequência da nossa ação. Assim como a aventura, a alegria, a recompensa, o mérito é consequência das nossas boas atitudes. Então, somos livres para escolhermos qual é o caminho que nós queremos para as nossas vidas. Qual é o sentido que eu quero dar para a minha existência? O que é que eu quero plantar? O que é que eu quero semear? Futuramente eu vou colher. Então, não é questão de punição e de castigo. A questão é consequências das nossas ações. E é inevitável. Não tem como a gente fugir, viu, gente? Ah, me perdoe, meu Deus, me livre da consequência da besteira que eu fiz. Não tem como. Porque a consequência é inevitável. E como nós estamos nos esclarecendo, sabemos que quanto mais esclarecido, mais nos será cobrado. Então não adianta a gente ficar querendo perdão gratuito. Meu Deus, me perdoe, meu Deus. Faz um monte de bobagem, aí depois fica pedindo perdão a Deus. Deus não tem nem preocupação nesse sentido, nem se magoa com a gente, nem se ofende com a gente. A gente que criou esse vínculo, né, de infração e de pedir perdão a Deus. Deus está sempre nos perdoando a todo momento. Mesmo quando a gente está cometendo a infração, Deus já está perdoando. Só que nós somos responsáveis pelas nossas infrações. Elas deixam marcas em nós e deixam marcas no outro. E um dia a gente vai precisar apagar essas marcas. Marcas da violência, da agressividade, da negligência, do desrespeito, do orgulho, do egoísmo, da prepotência. Essas marcas ficam em nós. E um dia a gente vai precisar trabalhar para apagar essas marcas em nós e nos outros. Daí as diversas encarnações que Deus nos dá a oportunidade. No item 4, em virtude da lei do progresso, que é uma outra lei divina, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, resulta que o futuro está aberto a qualquer criatura. O futuro feliz, um futuro de paz, um futuro de serenidade, um futuro de uma convivência pacífica, harmoniosa entre as criaturas. Um futuro de paz interior. Um futuro de coragem para enfrentar os desafios. De confiança na providência divina, que nos dá essa condição de termos essa força, essa energia, essa coragem para caminhar, para trabalhar, para mudar, para se transformar, para transformar as nossas vidas, para transformar a nossa vida íntima e transformar a nossa vida exterior, nossa vida social. Porque nós temos uma vida íntima e temos uma vida social de relacionamento com as outras pessoas. O nosso relacionamento é com Deus, é com os nossos semelhantes e conosco mesmo. Então, neste relacionamento com Deus, neste relacionamento
com os outros, nesse relacionamento conosco mesmo. Nós precisamos investir naquilo que é certo, naquilo que é divino, naquilo que representa a amorosidade, porque Deus é amor. Então, tudo que está distanciado do amor está distanciado de Deus. Então, o amor está em nós. Se Deus é amor, somos filhos de Deus, o amor está em nós. Mas muitas vezes esse amor está ainda muito embotado numa casca grossa, que a gente precisa quebrar essa casca e deixar o amor fluir, deixar o amor nascer. Então o futuro está aberto para qualquer criatura. Um futuro de paz, de realizações, de serenidade, de tranquilidade, de prosperidade espiritual, prosperidade material. Esse futuro está aberto para todos nós. Agora vai depender das nossas ações, das nossas atitudes. Porque lá na frente nós vamos ter que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Então o sofrimento é inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição. Espíritos perfeitos são espíritos felizes. Espíritos imperfeitos são espíritos que ainda precisam passar pela dor e pelo sofrimento por conta da sua imperfeição. Então a alma leva em si o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Desenganou. Não existe um céu determinado, um inferno determinado, um purgatório determinado. Não. Nós vamos nos encontrar na dimensão espiritual com aquelas criaturas que têm afinidade conosco e que estão na mesma condição evolutiva, intelectual, moral e assim vai. E a gente já falou sobre isso. No item 6, o bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. Todos nós possuímos boas qualidades e más qualidades. Somos espíritos imperfeitos. Somos humanos. E estamos no mundo de provas e expiações. Não estamos habitando um mundo feliz. Um mundo ditoso. Nós estamos num mundo que há pouco tempo era um mundo primitivo. E no mundo primitivo, as criaturas viviam guiadas pelos próprios instintos. Era o instinto que nos guiava. Era a fome que fazia a gente buscar o alimento. Era o medo da chuva, do trovão, dos relâmpagos, dos animais selvagens que nos faziam buscar abrigo nas cavernas. Então nós éramos guiados pelos nossos instintos, como homens e mulheres primitivas. Só que nós não somos mais primitivos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Já avançamos. Temos muito ainda a avançar. Mas já temos a razão. Nós temos a inteligência, nós temos a consciência de nós mesmos. Nós temos livre-arbítrio. Deus já nos concedeu a consciência de si e o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o certo ou errado, o bem ou o mal. Para escolher certo, eu preciso desenvolver a inteligência, a razão. E através da razão, ter controle sobre as minhas ações no mundo. Então, o que é que eu devo fazer? O que é certo? O que é digno? O que é correto? O que é compatível com as leis divinas, com as leis humanas? Então, nós temos a razão, temos o pensamento e já podemos escolher. E assim a gente vai se desenvolvendo, tanto intelectualmente como moralmente, sabendo que o desenvolvimento intelectual ele vem primeiro e o moral vem em seguida, né? Não logo em seguida, mas o desenvolvimento moral acompanha o desenvolvimento intelectual. Até porque nós precisamos aprender a fazer boas escolhas. Para fazer boas escolhas, a gente tem que ter a razão, a inteligência funcionando bem, né? O bom senso. Então, desenvolvimento intelectual vai nos permitir fazer escolhas acertadas. Muitas vezes a gente sofre, passa por momentos dolorosos na nossa vida, porque nós fizemos escolhas
equivocadas, escolhas erradas. Então, o bem e o mal que praticamos são resultado das nossas boas e más ações, qualidades que possuímos. O espírito deve sofrer, isso é importante, não só por todo o mal que tenha feito, mas também por todo o bem que podia fazer e que não fez durante sua vida terrena. Então, nós somos responsáveis também quando nós nos omitimos, quando nós deixamos de ser úteis, quando nós vemos uma situação grave que precisa de uma intervenção e a gente passa de fininho e não quer se meter, não quer se envolver, não quer ajudar, não quer contribuir. Então, a gente vai responder por tudo de bom que a gente fez, mas vai responder também por aquilo que a gente podia ter feito e não fez. Aí vem a questão do dever, da negligência, da irresponsabilidade também. Não é? Então, a gente tem que estar sempre atento, estarmos despertos, como nos diz Joana de Anjos, né? Tem a de Joana de Anjos aqui, né? A gente precisa estar desperto para não deixar passar a oportunidade de ser útil, porque a omissão também vai nos comprometer lá na frente. Poxa, fulano, você podia ter ajudado esse crânio naquele momento e você se omitiu. Então, isso já gerou uma consequência e você vai precisar passar por essa experiência como uma consequência do bem que era para você ter feito e você não fez, que gerou mal. Então, vejam como é grande a nossa responsabilidade. O espírito sofre segundo o que fez sofrer, de maneira que sua atenção, estando voltada para as consequências desse mal, ele compreende melhor os inconvenientes do seu procedimento e é levado a se corrigir. Como é que a gente pode compreender melhor isso? Ele diz aqui que o espírito sofre segundo o que fez sofrer. Então, como é que age uma pessoa que é extremamente egoísta? Que só pensa em si mesmo. O que há de melhor é para si. Em primeiro plano é ele, segundo plano é ele, terceiro plano é ele, os outros. Essa pessoa, com o passar do tempo, vai afastando todos. Vai se isolando, porque ele é muito egoísta, ele só quer tudo para ele. Ele é incapaz de compartilhar. É incapaz de agir para o bem do outro. Então, esse egoísta, ele vai se isolando, e lá no futuro, ele vai sofrer as consequências do seu próprio egoísmo. Então, nós aprendemos com o sofrimento, que representa a consequência das nossas ações. E sentindo na pele os efeitos do egoísmo, a gente vai deixando de ser egoísta. E é assim que a gente aprende. O egoísta vai se transformar numa pessoa altruísta, solidária, né? O orgulhoso, ele vai precisar passar por um processo de aprendizado no qual ele vai desenvolver a humildade. E esse processo é doloroso. O violento, aquele que hoje é violento, ele precisa aprender a ser brando, a ser manso. Lembra que Jesus disse nas bem-aventuranças? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. O futuro do nosso planeta, como um mundo de regeneração, o nosso planeta será habitado por criaturas mansas, pacíficas. Quem não acompanhar esse processo vai reencarnar em outros mundos de prova e expiação, assim como hoje é o nosso planeta. Então, se a gente não avança, as nossas próximas encarnações serão em mundos compatíveis com o nosso desenvolvimento. Quanto mais eu vou crescer espiritualmente, intelectualmente, quanto mais eu avançar, melhor. Porque eu poderei reencarnar na Terra já como um mundo regenerado, onde o bem vai predominar sobre o mal. Se eu não avançar, eu vou precisar reencarnar em um mundo compatível
com a minha evolução. Aí eu poderei reencarnar em qualquer planeta do sistema solar ou não, compatível comigo, onde o mal ainda predomina. E como seria bom todos nós habitarmos os mundos felizes, né? Os mundos ditosos, onde não existe guerra, né? Onde não existe fome, onde não existe doença, onde não existe sofrimento que a gente enfrenta aqui. Nós podemos. A nossa destinação é essa, é a angelitude, é sermos felizes, é habitarmos mundos melhores. Enquanto isso, ajudar a Terra nesse processo que ela está enfrentando de transição planetária. Nós, cada um de nós, pode contribuir neste processo, procurando agir corretamente, pensar corretamente, falar corretamente, ter autodomínio, estar atento aos pensamentos, estar atento aos sentimentos, porque as nossas palavras e as nossas ações vão exteriorizar o que a gente pensa e o que a gente sente. Então a gente precisa trabalhar a nossa emoção, trabalhar os nossos pensamentos, para que a gente realmente tenha um merecimento de sentir a aventura, de sentir a alegria, o prazer de viver, de sermos felizes. No item 8, nós temos a justiça de Deus sendo infinita, todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta. Vejam bem. Todo o bem que a gente faz e todo o mal que a gente faz fica registrado, é levado em conta. Se não há uma única ação má, um só mau pensamento que não tenha consequências fatais, também não há uma única ação boa, o mais ligeiro mérito que fique perdido. A cada um segundo as suas obras. Então vamos, apesar das nossas imperfeições, das nossas limitações, dos nossos defeitos, nós já podemos trabalhar no bem. No pouquinho que a gente fizer, já está sendo considerado, já está sendo levado em conta. E essa boa ação terá consequências agradáveis. Nos trará alegria, bem-estar, prazer íntimo, consciência tranquila, serenidade. E quem não quer? Quem é que não quer estar de bem consigo, de bem com os outros, de bem com a vida? Quem não quer? Todos nós queremos. Mas precisamos trabalhar para isso, fazer por merecer. Temos mérito. Toda falta que se comete, todo mal praticado é uma dívida contraída e que tem que ser paga. Se não for nesta existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Então, o que a gente enfrenta hoje, as dores, as dificuldades, os sofrimentos, são consequências dos nossos equívocos nesta encarnação ou em encarnações passadas, porque as encarnações são solidárias entre si. Eu vou agilizar aqui, porque o nosso tempo está encerrando, e nós vamos juntos, refletir sobre a pergunta inicial. Podemos atenuar os nossos sofrimentos? Será que a gente tem como diminuir o sofrimento, aliviar o sofrimento? De acordo com tudo que a gente trouxe, com tudo que a gente refletiu sobre os ensinamentos que estão lá no livro O Céu e o Inferno? Sim, a resposta é sim. Nós podemos atenuar, sim, os nossos sofrimentos. O espírito, nós, espíritos, somos o árbitro do nosso próprio destino. Podemos prolongar os sofrimentos pelo seu endurecimento no mal e abrandá-los, e até mesmo abreviá-los pelos seus esforços em praticar o bem.
Então, nós precisamos nos esforçarmos para praticarmos o bem. E esse esforço na prática do bem vai representar uma consequência para nós. Que consequência é essa? Vai atenuar os nossos sofrimentos. Ou abreviar o sofrimento. Às vezes o sofrimento ia ser mais longo, ia demorar mais. Mas como a gente está empenhado no bem, trabalhando, se dedicando, se esforçando, então esses sofrimentos eles serão aliviados e serão abreviados. Pode terminar até antes da previsão. Por quê? Porque nós estamos nos esforçando para sermos melhores, para sintonizarmos com nosso Pai Criador, para sermos amorosos, compreensivos, indulgentes, para melhorarmos a cada dia. E isso tem consequências maravilhosas para as nossas vidas. Que nós possamos, meus irmãos, trabalharmos no bem, na nossa reforma, na nossa transformação. Certos que Deus vela por nós e quer nos ver bem, felizes, em paz, fortalecidos, cheios de fé e de esperança. Os desafios virão, mas nós teremos força suficiente para enfrentarmos os desafios. Muita paz para vocês e que Jesus nos abençoe. Obrigada. Muito obrigado, Fátima, por mais uma noite, né, do Evangelho, do esclarecimento. Uma noite tão prazerosa, acredito que todos aí, irmãos, os encarnados e tantos outros irmãos desencarnados que são convidados a todas as reuniões da doutrina para escutar, para se esclarecer, para se melhorar. E agora, sabendo todos nós que os nossos sofrimentos podem ser atenuados. Olha que maravilha. Depende do esforço, da dedicação. Os Espíritos dizem que não é preciso muito esforço, não. Com pouco esforço, a gente chega lá. Então, que nos esforcemos, todos nós, para nos melhorarmos e atenuarmos outras coisas que fizemos lá atrás, que não precisa nos lembrar, né? Mas que temos o dia, a encarnação, a eternidade toda à frente para nos trabalharmos. E a doutrina esclarecedora, que consola, que anima, ou seja, está aí disposta a todo mundo para estudar e colocar em prática todos os ensinamentos. Irmãos, mais uma noite maravilhosa. E o último aviso é aqueles irmãos que já tomaram passe lá embaixo, não há necessidade de tomar aqui em cima. Após a prece, calmamente, essa calma que esse ambiente nos proporciona. Aí pode vir para os bancos da frente, que lentamente, harmoniosamente, vão se cabendo de passe, e peço também aos irmãos que aqui ficarem em prece, em silêncio, porque o trabalho continua e favorece os nossos irmãos passistas, a espiritualidade da casa e os nossos irmãos também, que vão tomar o passe. Então, oremos. Pai de bondade, de misericórdia e de amor. Jesus, mestre, modelo, guia, espiritualidade, equipe, toda dessa casa. Muito obrigado. Obrigado de coração por mais uma noite nessa casa, uma noite de aprendizado, Papai do Céu. Que possamos levar esse aprendizado dentro dos nossos corações e colocá-los na prática, aproveitando cada segundo desse tesouro maravilhoso que Papai do Céu proporciona a todos aqui, que é mais uma encarnação. Valioso tempo que não podemos mais deixar para trás, nos livrando dos maus arrastamentos, vicissitudes, que tanto nos atrapalham. Mas Papai do Céu é tão bondoso que nos dá as encarnações para nos aperfeiçoarmos. Arregacemos
as mangas, meus irmãos. Sejamos os obreiros da última hora. Nessa doutrina tão maravilhosa, que nos esclarece e que nos consola. E tendo como guia esse irmão que desceu aqui na terra para nos ajudar, para nos impulsionar, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito obrigado, Mestre Jesus, por tanto esforço e dedicação para essa humanidade, que ainda se arrasta em busca dos teus ensinamentos. Mas todos nós podemos, como foi dito na palestra de hoje, atenuar as nossas faltas. Que possamos voltar, meus queridos irmãos, para os nossos lares, levando um pouco desses fluidos benéficos e salutares que todos nós estamos recebendo nesse momento. Paz, luz, harmonia sempre. Que assim seja. Assim seja. Benéfica. Primeira vez que compartilhamos a tribuna, não? Foi, acho que eu não sei. Eu não sei se foi a primeira vez. Né? Vou dar ali um